Olá, sejam bem-vindos ao curso de crescimento interior. Estamos caminhando aí para o término do módulo 1. Que Deus os abençoe. Quero começar essa aula dando parabéns a todos os esforçados que chegaram até aqui, perguntam dos exercícios, mandam o texto complementar, eu vi naquela aula. É isso aí, pessoal. Vamos juntos construir esse propósito que é edificar esse patrimônio dentro de nós e levarmos aí as pessoas à nossa volta, isso se multiplicar e nós conseguirmos nessa jornada aí de crescimento nos tornarmos pessoas melhores. Agora, no nosso curso de crescimento, nós teremos no final de cada módulo, nós teremos o que nós chamamos de aula bônus. Então, os temas que as aulas bônus irão trazer para vocês são temas que são alguns, um degrau aí do crescimento interior. Então, o nosso primeiro degrau que nós temos aqui na nossa base, que nós temos aqui no nosso curso é o perdão. Então, para eu evoluir, vocês vão ver aí no decorrer dessa aula, para eu evoluir, eu tenho que estar com o perdão aqui na base da minha evolução bem solidificada. Por isso, o tema da nossa primeira aula. Então, quem vem nos trazer esse ensinamento há mais de 2000 anos é o nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe a seus discípulos, a multidão que ele ensinava, para se libertarmos desse mal. Esse mal que nos traz a mágoa, o rancor, o ódio, a vingança, né? E está escrito aí no slide: perdoar é um ato simples, puro e singelo, expressos em corações de brandos e pacíficos. Então eu preciso ter o coração brando, pacífico, ser misericordioso. Eu preciso ter o meu coração puro. E só quem viveu essa situação, pensa aí na sua vida agora, né? Se você já conseguiu perdoar uma pessoa na sua vida, um acontecimento, você vem vivendo ali anos e anos, né? Naquela situação conflitante, de discussão, de problemas, não consegue ficar perto, não consegue se comunicar direito, tem toda aquela questão de ódio circulando entre você e aquela pessoa, mas de repente você consegue respirar, perdoar, seguir em frente, caminhar, e aí você percebe quanto tempo você perdeu vibrando ódio, batendo de frente, tentando provar, fazer o ego passar à sua frente. Você percebe quanto tempo você perdeu. E é um ato simples, o perdão é difícil, mas é simples e você pode chegar nele. E quando você chega, é tirado um peso das suas costas e você então respira. Então, nós vamos relembrar algumas passagens de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem nos trazer na sua boa nova, através de atos, de parábolas, ele vem trazer uma mensagem de salvação, e o perdão é uma mensagem de salvação, e ele trouxe várias e várias e várias vezes, ele volta para o ensinamento do perdão, é um evangelho da paz. Então, nós vamos começar aí com a primeira passagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas por quê? Por que nós vamos relembrar, trazer essas passagens? Esperamos que você, tendo essa aula,
lembrando o que Jesus te ensinou, lembrando o que Jesus falou. No momento de precisão, porque todos nós passamos por momentos de dificuldade, situações estressantes, pessoas que te enfrentam, te afrontam, te agridem, enfim. No momento dificultoso, eu espero que você pare e um desses ensinamentos de nosso Mestre Jesus venha na tua cabeça nesse momento, te traga paz, te traga calma, faça você sair daquela situação, respirar, refletir, pensar e não fazer algo pior ou falar algo pior, que palavra não volta atrás. Então, vamos começar aí com o primeiro ensinamento, né? Então, Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes, 7 vezes cada ofensa. Ou seja, o primeiro ensinamento de Jesus, porque Pedro queria contabilizar, né? Tem que perdoar quantas vezes? É que o perdão não tem limite. E assim como Deus perdoa o homem em sua infinita misericórdia, eu não tenho como fugir do perdão. Eu tenho como postergar, mas eu tenho que chegar no perdão para eu conseguir evoluir. Eu devo perdoar o meu irmão. Se eu quero refletir a imagem, o amor do Criador, eu tenho que ter o perdão intrínseco nas minhas atitudes. Eu tenho que saber que tudo parte dali. Antes eu ser ofendido do que eu ofender. Próxima passagem. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos. Veja só que Jesus não está falando para gostar, para suportar. Ele está falando amar vossos inimigos. Bendizei o que vos maldizem. A pessoa fala mal, você não acrescenta, bendiz. Fazei bem ao que vos odeiam. Fazer o bem ao que vos odeia. É o altruísmo. Orai pelo que vos maltratam e vos perseguem em calúnia. A maioria das vezes a gente vê a pessoa falar assim: eu não quero bem nem mal, ela vai sofrer as consequências que ela desejando o mal para outra pessoa. Ele pede para que você ore por essa pessoa. E ele continua: desse modo vos tornareis filhos de vosso Pai que está no céu, porque ele faz o sol se levantar para bons e maus, e faz chover sobre justos e injustos. Não tem julgamento. O sol para bons e maus. Se existe o julgamento, é da justiça divina, é de Deus, não nosso, daquela questão. Pois se amardes somente aqueles que vos amam, Jesus pergunta, que recompensas terei disso? Então, lá na primeira aula do crescimento interior, já tinha um ensinamento que falava para vocês que eu cresço lidando com as pessoas difíceis. Como que eu vou aprender a ter paciência? Eu cresço lidando com as pessoas difíceis, com a diversidade de pensamento, com as situações difíceis à minha volta. É tarefa amar aquele que nos inspiram indiferença, ódio e desprezo. Veja que é amor. Amor. Próximo. Ouvistes o que foi dito. Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal que se quer fazer-vos,
Mas se alguém vos bater na face direita, oferece-lhe a outra. Aí o pessoal para de ler aí, né? Mas ele continua. E se alguém quer entrar em litígio contra vós para tomar vossa veste, deixa-lhe também vosso manto. E se alguém quer obrigar-vos a caminhar 1000 passos com ele, caminhai 2000. Dai a quem vos pede, e não rejeiteis aquele que quer emprestar de vós. Então, eu tenho aí a saída da lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. Ou seja, eu puno a pessoa do jeito que ela fez comigo, o que ela me causou. E ele implanta, então, o perdão. Algumas pessoas interpretam errado, eu já vi a pessoa até gesticular, né? A pessoa fala assim, bate aqui também, né? Jesus não quis dizer nessa forma de agredir, não é o ensinamento de Jesus aí, não é agressão física, bater na sua face, né? Dar a outra face é não nos deixarmos levar pelo sentimento de vingança pessoal. Trata-se da face moral da situação, a face nobre, os sentimentos elevados como resposta. É uma metáfora que, se a situação nos chega de uma forma desagradável, devemos mostrar a face oposta, uma ação positiva frente a uma negativa. Eu acendo a luz, eu ilumino as trevas. E muitos espíritos trouxeram essa lição, mas a que mais me toca, e talvez ele compreendeu aquilo de tão grandiosa forma que ele transformou numa oração, foi São Francisco de Assis. Ele colocou aí o que é dar a outra face, um hino da paz. Veja como ele dá a outra face. Ódio, amor, ofensa, perdão, discórdia, união, dúvida, fé, erro, verdade, desespero, esperança, tristeza, alegria, trevas, luz. E ele tem um entendimento das coisas espirituais tão grande, porque o nosso ego, o nosso orgulho, o egoísmo cega as nossas atitudes, né? E isso me leva a ter divergência com a outra pessoa, porque eu tenho ressentimento, mágoa e não perdoo, porque eu não fui consolado da forma que eu esperava que eu tinha que ser consolado, não fui compreendido como eu queria ser compreendida, não fui amada da forma que eu tinha que ser amada. Então ele fala que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Porque ele entende as chagas da humanidade nessas 3 frases: a carência da humanidade, a carência do espírito e o que leva às desavenças. Perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. É a misericórdia com os erros do próximo, que eu terei misericórdia para com os meus de Deus. E a próxima passagem, então, é: se teu irmão pecar contra ti, vai, e em particular com ele. Veja isso, que é um ensinamento de reparação da situação, né? Vai em particular com ele. É um método aí de conciliação, de tratativa, de resolução do conflito, para você romper essa ligação destrutiva. Porque o que acontece? Meu irmão peca contra mim na hora de cantar o parabéns, na frente de 50 pessoas, na frente da família toda,
na hora do casamento, na frente de 5, 6 pessoas, na mesa da ceia do Natal, eu tenho que ofender o próximo. Então, veja só, vai em particular com ele, converse sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste a teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, leva contigo mais 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Por que eu preciso ter outras pessoas? Porque eu tenho inconscientemente, e alguns bem aflorado conscientemente, a necessidade de me fazer de vítima. Então, a situação foi ruim, complicada, eu sou a vítima, o outro é errado. E eu transformo as frases do outro com mais ironia, com mais ênfase, para ele parecer mais um monstro. Então, eu distorço aquela situação. Com toda certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Então, eu tenho a chance aqui na terra de conseguir refletir isso quando eu desencarnar nas minhas próximas encarnações. Eu desligo, a palavra que ele usa é desligo essa situação. Se eu não consigo ter essa tratativa de conciliação, lá nos ensinamentos de Chico Xavier, quando ele fala dos itens para a reforma íntima, tem um lá: silêncio às ofensas. Se eu não revido e não interiorizo, já é um passo para o meu perdão. E essa é uma passagem da adúltera, né? Tem algumas coisas aí em consideração que a gente tem que relembrar, né? Primeiro, Jesus aparece no templo para ensinar, e o mestre da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Veja que veio só a mulher, né? Adultério não é unilateral, não é um só, são 2. É um ato cometido por 2. Não trouxeram o homem, porque a lei era simples, mandava trazer apenas a mulher. Não ouviram o marido o que o marido queria, continuar, não continuar. Qual era a situação aí, né, desse ato ilícito? Tinha filhos, não tinha filhos? O que envolvia todo o contexto dessa história que se tornou impossível de um julgamento correto, né? E Emmanuel até publica no livro Pão Nosso, no item 85, ele publica: e o adúltero não é um ato unilateral. Vamos a essa, então, passagem, né? Então, eles chegam com a mulher, né? E diz que a lei manda apedrejar. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente, continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher. E aí ele disse para ela: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela, declarou Jesus. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Veja que Jesus não a condena, mas ele não anula. Ele dá a chance dela continuar sem cometer mais aquele pecado, de reparar aquilo para frente. Mas ele não anula a questão, ele não diz que aquilo sumiu. Ele diz: vá e abandone sua vida de pecado. Se mude, se transforme, se modifique, que você poderia ter morrido apedrejada. Veja que você teve um livramento hoje. Faça agora uma nova vida. E o ápice aí do perdão é Jesus na cruz, né? Jesus, nessa etapa, ele diz 7 frases.
As duas primeiras são perdão. Qual é a primeira frase? Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Lá, no capítulo 12, item 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem assim, ó, pequenininho, vai ler depois. Subtítulo, ódio, que o Espírito traz. O Cristo a quem deveis tomar por modelo, deu-vos o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, ele amou a ponto de dar seu sangue e sua vida. O sacrifício que vos obriga a amar aquele que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é exatamente o que vos torna superiores a eles. O perdão tem que partir do lado que tem maior entendimento de que o outro precisa de compaixão e está doente. Tem que partir de um lado, e esse lado é o que se torna superior pelo entendimento. Próxima passagem. Nós, na verdade, estamos sendo executados. Isso quem diz é o bom ladrão, Dimas, né? Virou padroeiro São Dimas, dos pecadores arrependidos, da hora derradeira, dos agonizantes, da boa morte. Então é o bom ladrão. Então Dimas diz: nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no reino. E Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja que ele não anula mais uma vez o pecado, mas porque Dimas teve a entrada então com ele hoje no paraíso. Primeiro, ele reconheceu o seu pecado. Eu tenho aí arrependimento. Depois, ele reconheceu que Jesus não merecia morrer. Ele reconhece Jesus. Depois, ele reconhece Jesus como um rei. Veja, entrarei em seu reino. Lembra de mim em seu reino. Ele entende do reino dos céus. Uma lição grandiosa. E seguindo para o próximo. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Alguns têm dúvida, né? Quando lê isso. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Veja que Deus nunca se ofende. Ele sempre te perdoa, porque ele nunca se ofende. Ele é Deus. Mas o que ele está dizendo aí? Está dizendo que ele não vai me perdoar. O entendimento aí é da evolução. Se você não perdoa, como é que você será perdoado? A falta de perdão, ela interrompe a evolução. Ela interrompe o seu crescimento. Por quê? Porque ela abre as portas para o que é ruim. Toma conta do teu ser o que é ruim. Você adoece, fica preso no ciclo de mágoa, preso atrás da vingança. Você vibra ódio em cima da outra pessoa. Como é que você vai evoluir vibrando o ódio em cima da outra pessoa? O perdão é liberdade para o meu espírito, para seguirmos os passos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é caminha 1000 passos, é caminha 2000 passos.
Só pode perdoar, grava isso, só pode perdoar quem sabe amar. Por isso que o perdão está aqui, no crescimento interior, no primeiro grau de evolução. Quais são os ensinamentos que traz essa passagem? Eu tenho vários ensinamentos em todas essas passagens ali, ó, saindo igual de um vulcão. Você lê um texto pequeno, mas tem tanto ensinamento de sabedoria, né? De Deus infinito, supremo, sai das palavras de Jesus Cristo. Então, eu tenho ali ensinamento de nós termos misericórdia, né? A clemência, a graça, a compaixão, a resiliência, né? A capacidade de me adaptar a situações difíceis. Veja, caminha 2000 passos, dá a outra face, né? Vai se reconciliar. Eu tenho indulgência das perfeições, disposição para perdoar aquela pessoa, né? Eu tenho julgamento ali, Deus faz chover sobre justos e injustos. O julgamento é da justiça divina. Eu tenho a oração, ore pelos que perseguem e caluniam. Eu tenho resignação, que é a aceitação. Veja que é muito difícil ouvir isso, né? Mas um guia disse esse ensinamento. Você pode ter sido a vítima nesta vida. Nesta vida você nasceu em condição de vítima. Mas a justiça divina tem equidade e igualdade. Nessa vida você foi vítima, mas na outra você pode ter sido o causador e o algoz. Benevolência é o bem àquela pessoa, né? O amor desinteressado, o amar vossos inimigos, não é gostar, é amor, que ele diz. Caridade, que é o auxílio, né, em todos os aspectos, se aquela pessoa precisar, né, de você, vier a te pedir algo, né, no futuro. Altruísmo, que é dar sem receber, a abnegação, né, é fazer o bem ao que vos odeiam. E eu tenho 3 palavrinhas aí que aparecem ali nos ensinamentos de Jesus, que eu grifei aí para a gente entrar nelas, né? Presta atenção aí agora, que é o arrependimento, a reparação e a expiação. Então, primeiro que nós vamos, então, entender, né? Que é o arrependimento, está no Livro dos Espíritos, questões 990, 991, 992. O arrependimento acontece no estado corporal ou espiritual? Kardec pergunta. Os espíritos respondem, no estado espiritual. Mas também pode acontecer no estado corporal, quando vós compreendeis corretamente a diferença entre o bem e o mal. Então, quer dizer que acontece no estado espiritual porque descortina toda a situação para mim. Porque enquanto encarnado, muitas vezes eu não consigo compreender nem o que é certo e errado, o que é bem e mal, visto o meu adiantamento moral. Qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? O desejo de uma nova encarnação para purificar-se. Eu vejo tudo que eu fiz de errado dos meus anos de vida e eu quero uma nova encarnação para eu acertar. O espírito compreende as imperfeições que privam de ser feliz. Por isso aspira por uma nova existência onde poderá expiar suas faltas. Aí Kardec pergunta, mas qual é a consequência do arrependimento no estado corporal? Avançar já na vida presente, se ainda houver tempo para reparar seus erros. Veja, tem uma vírgula aí. Se ainda houver tempo para reparar seus erros.
se você se arrepender agora. Você se arrepende agora, pode haver tempo, mas pode ter sido tão grande o seu erro que ainda vai refletir na sua próxima encarnação, ou muitas mais. Quando a consciência reprova algo e mostra uma imperfeição, sempre é possível melhorar. Se eu tenho algo de ruim que afasta as pessoas, que eu tenho consciência disso, eu tenho como melhorar. O arrependimento quer dizer, eu tenho plena consciência daquilo que eu fiz errado e eu evoluo, eu consigo melhorar aquilo. Eu tenho o entendimento que aquilo não me faz bem e errado. E eu tenho aí um código penal da vida futura, tá lá no livro Céu e Inferno, vai lá ver, são 33 itens, né? Trago alguns para vocês, né? Trazendo alguns. Antes de entrar nisso, eu tenho que ter consciência, a justiça divina, ela é soberana, ela é suprema, ela tem equidade. Nós não temos privilégios. O errado é errado, o mal é mal. Não tem o depende. Depende de quem a matou, depende de quem atirou. Não. A justiça divina não tem privilégios, não tem engano e ela não tem erro. Ela tem o princípio de equidade. Equidade, todos são tratados no final do processo igual, da mesma maneira, da mesma forma. Porque eu tenho as diferenças de um para o outro, mas eu não tenho privilégios da situação. Então, no primeiro pilar aí da justiça, eu tenho o arrependimento. Depois eu vou ter a expiação e a reparação. O que me diz o céu e o inferno aí? 16º artigo penal da vida futura. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Primeiro passo para o aperfeiçoamento. Mas sozinho não basta. É preciso ainda a expiação e a reparação. Não adianta só eu me arrepender. O arrependimento, ele vai suavizar as dores da expiação. Eu me arrependo, quando eu vier expiar aquilo, vai ser suavizado, mas eu vou passar por aquilo. Dando esperança e preparando as vias da reabilitação, mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. O perdão seria uma graça e não uma anulação. Nada é anulado. Não adianta me arrepender, receber o perdão e sumiu tudo aquilo que eu fiz. 17º, o arrependimento pode ocorrer em todo lugar e a qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofre por mais longo tempo. Então, nós temos milênios, centenas de anos, encarnações para nos arrependermos. Se for tardio, você vai sofrer mais. Mas eu tenho que chegar ao arrependimento das minhas atitudes. Não tem outro caminho. É o primeiro passo, é o que eu fiz de errado, o que eu deixei de fazer de bem. Arrependimento está nas mãos do ser humano. Eu tenho que chegar no arrependimento. Eu tenho que entender o que está errado. Eu tenho que entender o que eu posso melhorar. Eu tenho que caminhar para o perdão. O arrependimento está no começo aqui do perdão. Nós estamos no mundo de expiação? Sim, expiação, arrependimento e reparação. Nós estamos vivendo essas 3 situações no nosso mundo. A expiação. O que é a expiação? A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, seja desde a vida presente, seja após a morte, na vida espiritual, seja numa nova existência corporal.
Mas a expiação acontece, olha o que está escrito aí, até que os traços da falta sejam apagados. Até que os traços da falta sejam apagados. A misericórdia de Deus é infinita no 29º, sem dúvida, mas não é cega. A expiação é a justiça da encarnação. As consequências em mim do mal que eu fiz para o outro. É uma consequência natural devido ao mal e aos danos que eu causei. O espírito tem que se trabalhar aí na expiação para aceitar com resignação. Eu estou enxergando aí o lado bom da expiação. Ou então eu vou passar por isso reclamando, blasfemando, praguejando, doente, mas eu vou passar pela expiação. O que é a expiação? É eu enxergar o lado de quem eu fiz sofrer. Então, é o lado de quem sofre a agressão. Para quê? Para que eu tenho que expiar? Para que eu me torne mais humano, mais amoroso, mais responsável, para que eu chore o que eu fiz, as lágrimas que eu fiz o outro derramar. Para isso que eu expio. Qual que é o próximo? Então, são 3 pilares, né? Arrependimento, expiação, reparação. A reparação consiste em fazer bem àquele a quem se fez mal. Não adianta eu só ignorar a situação, perdoar e arrepender. Eu tenho que fazer bem. Veja só Jesus. Amai os vossos inimigos, fazei o bem. Quem não repara suas faltas nessa vida por impotência ou má vontade, encontrar-se-á numa nova existência, em contato com as mesmas pessoas que tiveram queixas dele e em condições escolhidas por ele mesmo, de maneira a poder provar-lhes sua dedicação e fazer-lhes tanto bem quanto lhe fez mal. Emmanuel explica numa passagem, você é o agressor, mas Deus, em sua infinita misericórdia e bondade, você é o agressor, mas quem você tem que reparar, ele ainda te manda pequenino, humilde, sem saber falar, te pedindo colo, com uma nova oportunidade para reaprender, para você amparar, para você amar ali enquanto criança. Mas você era o agressor. Mas ainda a sabedoria de Deus faz uma reparação com que você ainda não se sinta acuado. Não se, você é o responsável? Você que fez? Então repara e vai devolver a vida para ele. E aí você vai amar aquele agressor. É quando os credores nascem embaixo do mesmo teto. E vai voltar, como esse exemplo de Emmanuel, como filho para reparar, como enteado, como parente, como marido, mas vai voltar nesse laço até que tenha acabado centavo por centavo. Isso tenha sido acertado questão por questão. Um resumo aí. Arrependimento. Não faça mais isso. Tomar consciência. Eu não posso imaginar que a vida é só dano e reparação. Dano e reparação. Então eu faço algo de ruim. A justiça divina não seria perfeita. Eu faço algo de ruim, sofro um dano, reparo. Aí eu vou lá, erro de novo, reparo. Erro de novo, reparo e fico nesse ciclo. Não tem fundamento isso, né? O que é o arrependimento em si?
O arrependimento é eu ter consciência que aquilo me prejudica, que aquilo não está certo, está errado. E eu evoluo. Eu não faço mais isso. Eu entendo que é errado. Eu evoluo. O arrependimento é o princípio de eu evoluir, porque eu entendo. Expiação, experimentar estar do lado do outro. Reparação, justiça divina pergunta: quem vai reparar? Arrependimento nas mãos do ser humano. Reparação e expiação nos planos da justiça divina, mas será feita. Todos os espíritos tendem à perfeição. Deus lhes proporciona os meios de consegui-la através das provas da vida corpórea. Então vamos pensar aí, né? A lei divina, ela não pune. O propósito dela é educar o agressor através do arrependimento. Eu entendo, evoluo, e da expiação é o lado de quem sofre. E reparar o mal através da reparação do bem. Aplico o bem àquela pessoa a quem eu agredi. Mas o perdão, ele tem qual objetivo, então? Qual é o objetivo que o perdão tem? Né? Punir por punir não tem eficácia. Vamos trazer aí para a realidade. Vem uma pessoa alcoolizada, bate o carro, me deixa paraplégico. Aí eu vou lá, deixo ele paraplégico. Eu voltei a andar? Não. Se eu tenho que viver até os 90 anos, vou viver paraplégico até os 90 anos. A vingança tem alguma eficácia? Melhorou a situação? Extinguiu a situação? Mudou a situação? Qual é o que a vingança trouxe de bom? Não, pelo contrário, né? Eu piorei a minha situação. Perdoar não é esquecer. O cara alcoolizado me deixou paraplégico. Todos os dias eu vou acordar paraplégico e eu vou lembrar que ele me deixou paraplégico. Eu vou conseguir esquecer? Não, perdoar não é ter amnésia, não é esquecer. Perdoar não corrige quem te ofendeu. Eu perdoei aquela pessoa alcoolizada. Ele vai parar de beber porque eu perdoei? Pelo contrário. Ele fez aquilo comigo e vai fazer com mais 100, mais 1.000, mais 2.000. Não corrige a pessoa. Então, veja que o perdão, qual é o objetivo do perdão, né? Qual que é o objetivo do perdão? O objetivo do perdão é curar o teu ódio, a tua mágoa, o teu ressentimento, porque vão te destruir mais do que o que te foi feito. O teu ódio do acontecimento da pessoa, a tua mágoa, o teu ressentimento vai te destruir mais, vai te pôr numa prisão maior do que o ato realmente em si. Aquilo vai te torturar muito mais. O perdão é para você. Você tem que se libertar daquele ciclo. O mal que fizeram para você vai doer. Mas você tem que curar você. É ter compaixão, sentir com. O perdão é uma dádiva para quem foi ofendido. Você perdoa para estancar o seu sangramento, o seu sofrimento. O perdão é para você, o peso sai de você. Veja só, independente do que foi feito, a ferida não fecha, a ferida não cicatriza.
Não muda a circunstância, não tem esquecimento daquilo, aquela circunstância. Não vai mudar aquilo. Perdão não repara também. Veja que você tem que espiar, reparar, né? Fazer o bem ainda. E você perdoa, mas você não faz o outro se arrepender. Não faz. Você vai perdoar, mas isso não garante que eu perdoei aquela pessoa, ela nem sabe que eu perdoei ela, ou sabe, vai garantir o arrependimento sincero dela. Perdão garante que o mal cesse e você siga livre. Você seja livre. Veja, o mal cessa e você segue, você reconstrói, você se ergue, você tantas histórias de superação que nós vemos, tantas voltas que a vida dá e a pessoa tem a oportunidade de ainda reparar aquela situação. O perdão garante que o mal cesse dentro de você e você consiga seguir livre. Veja que Jesus diz lá, se desligardes na terra, desligará no céu. Se você conseguir espiar isso agora, se perdoar e se libertar, você conseguirá refletir isso mais para frente e vai seguir livre, não vai vir no mesmo ciclo de ódio dentro, debaixo do mesmo lar, do mesmo teto. Você pode reparar com violência, sofrimento, ódio, agressão, guerra, revolta. Ou pode reparar como Jesus ensinou, com resignação, com aceitação, com perdão. É uma escolha sua. Veja, você pode agravar a sua situação. Pode agravar a sua situação. Ou você pode reparar com resignação, aceitação, com perdão. Expiação e reparação nas mãos de Deus, na justiça divina. Quando eu me volto contra a minha expiação, a reparação, a tudo aquilo, é como se eu estivesse lutando contra Deus, já que Ele é o Pai da justiça divina. Aceite as dificuldades da sua vida com perdão, com paciência e com fé em Deus. Aceite. É difícil, mas é possível. Vamos trabalhar juntos, vamos seguir no caminho do perdão, vamos edificar isso dentro da nossa alma e levar isso como patrimônio no primeiro passo do nosso crescimento. Muito obrigada, que Deus os abençoe grandemente e até a nossa próxima aula bônus do perdão. Deus os abençoe.